aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Aqui porque hoje o Lucas ele é tudo nesse estúdio, sabia? Hoje o Leandro Renato está de folga, então vamos lá com a apresentação do programa Bastidores do Poder, que você ouve a partir de agora na Rádio Bandeirantes de Campinas. Ei, pessoal, hein? Que coisa boa! Rádio Bandeirantes de Campinas. Muito, muito bom dia! Nesse 11 de fevereiro de 2022, aniversário da minha amiga Luciana Dias. Lu, um beijo muito grande para você. Bom, o Bastidores é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. Tem a apresentação da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa de som, geralmente é do Leandro Renato, que hoje está de folgas, então a mesa de som está com o Lucas Pessoa. A central técnica com o Lucas Pessoa. E o Gil Kleber, que aparece aqui, não está aqui. Cadê será o Gil Kleber? Bom, gente, seguinte, estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, o portal da Band Mais, nos aplicativos Band Rádios e na Rádio Bandeirantes de Campinas, como eu já disse. Sim, mas em 2 endereços. A gente está na faixa estendida do FM, 85.7, e também na nossa velha e boa AM 1170. Bom, vocês também podem nos acompanhar pelo YouTube, no endereço youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, e também no Facebook, em facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Bandmais. E, por favor, participem aqui do Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 971021493. 971021493. Rosmaria, sai do celular e vem aqui dar bom dia pro povo. Coisa feia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô trabalhando, tô passando o endereço da Band pro entrevistado, minha filha. Meu Deus do céu, bom dia, nossa senhora. Bom dia. Hoje eu cheguei assim aceleradíssima, porque eu perdi hora. E aí acabei correndo. Nossa, eu falei, não vai dar tempo de eu chegar no estúdio, mas deu. Pior que, sabe aquela coisa de gente azarada? Bom, eu não sou azarada, não sou. Não mas diga quando eu isso. estava chegando, quem que chega comigo? Quem? Quem que você acha? RN? É ele, o Rodrigo Neves, que é o nosso chefe. Eu falei, não, nunca chego. Aí nunca atraso. Nunca atraso. E justo hoje, o Belo bicho chegando junto e te pega ali. Correndo. Não, pior que assim, sair correndo, né? É dura. Essa vida é dura. Não é? É dura por causa dessas coisas. Falei, assim. olha, não é a gente fácil, faz não. tudo certinho. Quando a gente dá um passinho, é naquele momento que a gente é pego. Bom, mas seguinte, Rose... Bom, começa aí com a história dos moradores de rua, minha amiga, porque estamos precisando de esclarecimentos nesse sentido. Na verdade, o decreto que foi publicado hoje, o que delimita? Vai delimitar a proibição da distribuição de comida nas ruas apenas nas proximidades onde tem os pontos fixos de entrega de comida, que são os 14 pontos fixos, que é basicamente, Zezé, na região central. Fora esses espaços onde não tem
um ponto fixo. O que são esses pontos fixos, gente? Por causa da sujeira e do restos de comida que ficavam no centro da cidade, principalmente nas ruas do centro, com muita reclamação por parte dos comerciantes, que eles sempre diziam que tinham que voltar, que tinham que chegar mais cedo nas lojas para poder lavar a fachada da loja, para poder limpar, para poder receber os clientes. Houve uma necessidade de adequar essa distribuição de comida que é feita pelas entidades sociais e igrejas nas ruas centrais de Campinas, e a solução que a prefeitura encontrou foi justamente arrumar parcerias e pontos fixos para que esses moradores de rua tivessem um local como um restaurante. Então, essas entidades que levavam a comida nas ruas, elas vão passar a levar a comida para esses pontos fixos. E aí ali vai ter mesa, vai ter lugar para os moradores de rua lavarem as mãos, vai ter talher. Então, é um lugar melhor para eles, vai dar mais dignidade. No entanto, quando a prefeitura fez o decreto, houve uma reclamação por parte de algumas entidades dizendo que a prefeitura estaria proibindo eles de fazerem esse trabalho assistencial. Para poder dirimir qualquer dúvida, então, foi feito um projeto, um decreto publicado hoje, em que a prefeitura delimita a ação, a proibição, na verdade, da distribuição desses alimentos apenas nas proximidades onde tem esses pontos fixos que a prefeitura já elencou e estabeleceu. No restante da cidade está liberado a entrega de alimentos. Por que foi feito isso? Por exemplo, na reunião de segunda-feira, um padre, eu já falei aqui, disse para o pessoal, a secretária de Ação Social, que é a Moro, a Vandecleia Moro, e o vice-prefeito, o Vanderlei Almeida, que ele distribui comida lá no buraco do sapo. E aí a dúvida dele era: estou proibido de levar comida para esse lugar? Não tá liberado. Então a prefeitura as entidades poderão continuar fazendo trabalho assistencial. Apenas nestes locais é que a prefeitura está tentando delimitar. Também não vai ter punição para quem levar, né, para esses novos locais longe desses pontos. E a prefeitura pediu estendeu o prazo para o começo dessa validade em 60 é a parte dias. Que você fala recua. Porque recua, você sabe, para prefeito é sempre um termo forte. Né? Ele não reclamou ainda, recua. Não. Então conta o recuamento. O recuo foi por conta de estender o início das novas regras para daqui 60 dias. Porque ele já tinha estabelecido que começaria no dia 31 de janeiro, e na verdade começou no dia 31 de janeiro, foi quando deu a gritaria de todas as entidades, e o prefeito, ele ficou incomodado com a história de higienização, ele falou: jamais pensei em higienização, mas eu preciso achar uma solução que possa atender o morador de rua, que possa atender o comerciante, que possa atender quem frequenta o centro. Eu não posso ficar cuidando apenas de um, eu tenho que cuidar de toda a comunidade. E ele está tentando negociar com essas entidades para que elas possam compreender o ponto de vista da prefeitura, dos comerciantes e do restante da população. E também, Zezé, eu sinceramente, gente, eu não sei os nossos ouvintes, mas você tendo um lugar para comer, com mesa, cadeira, talher, é muito mais digno. Já falei disso aqui. Não também acho, cara, acho que não tem cabimento. Isso não é censura, não é cerceamento, não é higienização. Vão continuar onde querem continuar, e para comer vão até lá. Gente, qual o problema disso? E são locais no centro. Sinceramente. No centro, não é longe, sabe? Ó, eu acho que dessa vez eles pisaram na bola de vir com essa história, sabe? Essa história não cola. E essa questão é uma questão que tem de ser amenizada. Sim, retomar, sabe, o centro de Campinas, de que jeito? Você tem que começar por algum lugar, e você começa pelo ponto que mais incomoda no momento. Eu fico muito irritada com isso, porque eu acho que é uma politicagem desnecessária. E é o que eu disse aqui. Eu tenho a impressão que o povo, de uma maneira geral,
já está mais esperto no sentido de saber o que é política, o que o cara quer para fazer palanque, para ganhar imprensa, para ser notícia, e o que o cara faz realmente sério. Isso daí não é sério, não é mesmo. E o padre Júlio Lancelotti pisou na bola, eu acho. Mas eu acho que informaria errado o padre, sabe? Aquilo que você falou... Eu acho que... Mas também tem que checar antes de sair, porque ele tem um poder de fala muito grande, muito né? Grande. O padre Saiu Lancelotti. Em tudo quanto é lugar isso, sabe? Exatamente. Essa história. É muito, muito complicado. Rosmaria... Bom, você sabe que ontem eu e o Edson aqui avisamos o povo, né? Que você não viria, porque você estava fazendo uma viagem sideral. Uhum. Sideral! E aí que você estava olhando todo mundo lá de cima, fazendo um passeio de foguete. E aí a gente quer saber o que você viu nesse passeio de foguete. Pois eu fui ontem, eu estava no Palácio dos Bandeirantes, numa coletiva que o governador Dário fez. O governador Dário? Governador Dória. Gente Dória, governador Dória. É que Dário e Dória... É muito parecido. O governador Dória fez ontem para a imprensa do interior, né, para falar sobre gestão. Para mim, assim, claro que ele fez essa coletiva justamente porque ele é candidato à presidência da República. Ele deixa o governo agora no final de março, dia 31 ou 30 de março, eu não sei se são 30 ou 31 de março. Assume o Rodrigo Garcia no lugar dele, que é o candidato a governador do estado de São Paulo. E o que nós temos lá, Zezé, é o governador, na verdade, tentando melhorar aí os seus pontos a sua pontuação na pesquisa. O que eu vi lá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar o governador usou parte da coletiva para falar para criticar o governo federal. Falou muito, né? De novo, falou do governo federal. Meu Deus do céu, isso não está dando Reclamou, certo, disse que o presidente Jair Bolsonaro foi andar de helicóptero em São Paulo quando dá chuvas, porque ele só chegou lá, falou mal dos moradores, dizendo que era culpa dos moradores de terem construído as casas em locais em que não deveriam ter sido construídas e que não levou nada de dinheiro, Zezé. Tipo, perguntou quais foram os investimentos, porque quando um gestor, você tem uma crise, o gestor vai visitar, principalmente um gestor do executivo, ele tem que levar a solução, né? Mas não apresentou nada segundo o governador. Aí o governador perguntou, o que ele deu de dinheiro? Zero, nada. Então, aí ele falou também que não existe uma política pública em relação à economia, que o povo está mais pobre, aquilo que a gente sempre observa do próprio governador, né? Ele criticando. Agora, o que me chamou a atenção, Zezé, eu perguntei para ele sobre a história do ministro da Saúde de ter criticado Dória por estar antecipando a intenção de aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid no estado de São Paulo, e o ministro da Saúde, Queiroga, disse que essa função de decidir o plano de vacinação cabe ao Ministério da Saúde. E o Dória pegou e falou assim, olha, não fui eu que deixei de usar máscara, não sou eu que sou negacionista, não sou eu que fico enrolando para dar vacina, e o ministro deveria ser a favor da ciência, já que ele é médico. E aqui em São Paulo eu sou pela ciência, e aí ele criticou, mas o que eu achei interessante é que o Dória pegou e falou assim na resposta para mim, olha, eu posso ser calça justa, eu posso ser calça apertada, eu posso ser coxinha, mas eu trabalho. Ou seja, Zezé, o Dória decidiu assumir aquele fetiche bolsonarista, se eu posso dizer que é um fetiche, né, bolsonarista, porque nas redes sociais de quem é bolsonarista, eles vivem falando calça apertada. E o próprio presidente da República, quando se refere ao governo de São Paulo, ele fala do governador do calça apertada, esse é o apelido. Aí o Dória decidiu assumir, e o Dória já vinha assumindo essa identidade que os bolsonaristas têm dado a ele já na eleição interna do PSDB. No vídeo que ele gravou para falar com os tucanos, ele acabou utilizando isso. Então, eu estou entendendo que o marketing da campanha do Dória vai assumir esse apelido e vai fazer aí uma questão. O que eles vão trabalhar mesmo é o seguinte, o Estado de São Paulo tem gestão
e o governo federal não tem. Posso ser calça apertada, mas eu sou eficiente. É mais ou menos por aí, entendeu? Minha amiga, posso lhe dizer uma coisa? Ele vai usar esse mote se os tucanos deixarem. Sim. Porque, Rose, o que está se falando, inclusive de uma probabilidade deles não homologarem o nome dele na convenção, que vai ser, acho que julho, para presidente, é uma possibilidade assim que está rolando. Altíssima. E ele está trabalhando dia e noite para tentar convencer, ou pelo menos ter mais força dentro do partido para poder conseguir viabilizar o nome dele. O que ele tem que fazer, Zezé? Para ele poder conseguir ser homologado em julho, ele vai ter que melhorar a sua intenção de voto nas pesquisas e mostrar que ele é viável. Se ele continuar com 2% nas pesquisas de intenção de voto, dificilmente ele vai conseguir se legitimar para ser o candidato mesmo, né? E tem uma raiva também que move tudo isso, né? Do Dória ser o cara que muita gente considera aí traíra, dentro do próprio PSDB e tudo mais. Então, assim, é uma situação extremamente complicada para o Dória. E quem diz que é só um grupinho... Aliás, assistam o Bastidores do Poder às 7 horas de domingo, que a gente vai estar falando com o Carlos Sampaio. O deputado federal por São Paulo, campineiro, Carlos Sampaio, é uma das figuras que estão aí apoiando o governador. Mas... existe, e ele provavelmente vai falar um pouco da estratégia aí do Dória, pelo menos a gente vai tentar tirar isso, a entrevista vai ser gravada, né? Tirar isso do deputado, para a gente entender como que o Dória está indo. Porque o Dória, ele tem uma capacidade muito doida de reunir gente que não gosta dele de tudo quanto é jeito. Olha... São partidos, não só o PSDB, não gostam dele, governo não gosta dele. Então, assim, a situação do Dória é uma situação periclitante, assim como a situação do Kim Kataguiri, que é aquela história lá da entrevista lá no Flow, viu? Pois é. Porque o Kim é uma pessoa muito independente dentro da Câmara Federal. Lembra que o Barroso, na semana passada, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a Dilma não caiu por causa de pedalada, ela caiu por falta de apoio. E a gente falou isso sempre aqui também. O problema da Dilma é apoio. Se ela tivesse apoio, ela não cairia. Podia cometer a pedalada que fosse, assim como o Jair Bolsonaro vem pedalando aí, né? E o Kim também não tem apoio dentro do Congresso. Ele e da Câmara Federal. Por quê? Porque ele é uma figura que ele atira em tudo quanto é lado com as coisas que ele não concorda, né? E ele se posiciona muito bem. Então o PT odeia ele, o povo do Bolsonaro odeia ele, o Arthur Lira, presidente da Câmara, odeia ele. E aí um monte de gente se uniu aí para tentar caçar o mandato do Kim Kataguiri. Ele, o pessoal do MBL, o pessoal dele, tem a impressão de que o que vai acontecer vai ser uma suspensão. Mas o Lira foi perguntado. Mas eu acho que só que você tem que repetir por que o Kim Kataguiri está... Ah, não, aí conto você, porque eu vou tossir. Não, vai você aí. Bom, o Kim estava num programa aí do podcast Flow, quando o Monark, que era apresentador junto com o Igor desse podcast, ele falou que o partido nazista tinha que ser permitido no Brasil e que quem quisesse ser antissemita que fosse, porque isso é liberdade de expressão. Acontece que o partido nazista que existe nos Estados Unidos, lá é liberado, aqui no Brasil ele é ilegal. E essa questão, assim, é uma questão que aqui não se discute. Por quê? Porque tem o partido nazista
ele se ampara, né? Ele se estabelece em cima do preceito de que raças têm de ser eliminadas, mortas, pessoas com deficiências também. Então, enfim, né, essa limpeza ética, isso daí é a coluna vertebral do partido nazista. E aqui no Brasil, o partido nazista, falar de criação é contra a lei. É mais ou menos você falar que você vai criar um partido do PCC, né? Porque é assim, é muito doido, porque muita gente fala, mas nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem, mas a lei também é bem severa em relação ao que esse partido, se aprontar, ele vai ser punido. E também, assim, mas na Alemanha não é. Então, cada país adotou uma estratégia. Nos Estados Unidos é um povo melhor educado do que o nosso. E, assim, o que a gente vê é que é um perigo o partido nazista. Uma vez que você permite isso, você cria uma coisa oficial. E na Alemanha uma vez deu certo. Olha o Holocausto, olha tudo que aconteceu. Então, foi isso, tá? O Kim, na entrevista, ele falou que achava que tinha que ter o Partido Comunista, não via razão para não ter. E não se pronunciou contra a história do antissemitismo, né? A Tabata Amaral estava na mesma entrevista e ela levantou a voz para falar que jamais. Então é por causa disso que o Kim aí está na Berlim. Ele depois gravou um vídeo se retratando, dizendo que não foi. Ele tem que pedir desculpa, muita desculpa. O Kim, eu acho ele muito bom, muito bom. E eu acho que ele tinha que pedir desculpa, porque ele errou. Ninguém exige que uma pessoa acerte sempre. Então, faz isso. Mas sabe o que eu percebo, Zezé? O mundo político, ele é mais ou menos assim. Se você tem um cara que se destaca por ter uma coerência, o Kim, ele tem essa coerência. Ele defende aquilo que ele acredita e ele não faz conchavo. Ao não fazer conchavo, você não tem o apoio dos seus companheiros, porque para você poder ter o apoio dos seus companheiros, você precisa fazer vistas grossas às atitudes e medidas que eles estão tomando, né? E por conta disso, o Kim, ele expõe as feridas e bota o dedo no nariz. E ninguém gosta de quem bota o dedo no nariz dos outros. Sabe, uma vez teve um secretário aqui em Campinas, quando eu trabalhava ainda no Correio Popular, e a gente vivia em guerra, eu e o secretário, porque eu fazia as matérias, né? Aí ele disse assim para mim, ele ligou uma vez para mim, e ele disse assim, olha, tiro trocado não dói. O que ele quis dizer? Se você bate em mim, eu vou tentar também te derrubar. Assim, olha que loucura, né? Que não é função dele tentar me derrubar, eu estava fazendo só meu trabalho de jornalista. E é mais ou menos isso no mundo da política, tiro trocado não dói. Como o Kim sempre se colocou como esse coerente, um cara que não tem problema de dizer que errou, por exemplo, quando ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno, ele falou, apoiei porque eu achava que era a única solução, agora eu me arrependo, não sei o que lá. Então ele tem uma coerência. Essa é a oportunidade que todos, porque eu não acho, sinceramente, que o Kim é um cara que defende o nazismo. Imagina! Ele não é antissemitista. Gente, e eu conheço o Kim só de entrevistá-lo aqui. Mas muitas vezes a gente entrevistou e nunca vimos um furo desse. Não é um cara reacionário, aquela coisa toda. Mas é a oportunidade que esses políticos têm de tentar destruir uma figura que é um respiro no meio da política, entendeu? Porque eu gosto de político que tem coerência, que ele não faz conchavo. E então é a oportunidade que eles estão tendo para poder tentar fazer com que ele seja envergonhado, com que ele seja desgastado. Sim. Até porque o Kim foi muito bem votado nas últimas eleições para deputado federal. É um menino novo. E eu acho que ele vai ser reeleito com o pé nas costas. E aí eles tentam, claro, desqualificar um trabalho, entendeu? Que coisa, não? Pois é. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que, às vezes, fechar a boca, sabia, ô Rosmaria?
Olha, Ontem você ficou brava comigo. quem que ficou? Você. Por quê? Por causa do ouvinte, falou, olha, você Não, você foi mal educada, mas foi mesmo. Mas não tava Ela foi mal nem educada. É que a gente está conversando, daqui a pouco a gente já vai anunciar nosso entrevistado de hoje, que já chegou, já está no estúdio. Isso. Né? Olha, Zezé, o Claudinei está dando bom dia pra gente, diz assim, a democracia pode ter partido comunista, mas no comunismo não pode ter democracia. Não consigo ver. Não é igual. Eu não consigo ver. Não pode ter democracia. Na democracia pode. É que ele fala das ditaduras de partidos, por exemplo, a China. Não pode, mas por isso que você vê o PCdoB aí vai bem, hein? Tem tanto representante. Meu Deus do céu. Sabe, ele existe numa democracia, mas eu acho que está muito claro aqui, por exemplo, na nação brasileira, que não é opção de quase ninguém, assim, quando você pega esse universo. O PCdoB tem que se juntar e fazer federação com outro partido, senão ele desaparece. Mas você sabe que vai dar rolo nessa história da federação, né? Nem todo mundo tá querendo, não. Vocês aí, principalmente o pessoal do PT. O PT vai arrumar uma briga para convencer os seus militantes de se sentar com o PSB, sentar com o PCdoB. Parece porque o PT não está quer. muito difícil. Está muito difícil, tá muito não difícil. Vai rolar. E das coisas que estão sendo discutidas, inclusive tem o lance, assim, você forma uma federação. Nesse meio tempo, bom, aí você age como uma legenda única, tá? Nesse meio de tempo tem eleição para prefeito, aí... Não pode. Quem vai sair da federação? Qual que é a diferença, Da federação PCdoB, PSOL, Prefeitura de São Paulo e Prefeitura de Campinas. Você acha que o PT põe o Jonas? Não, acho que não. Gente, deixa eu só colocar para os nossos ouvintes entenderem qual a diferença de coligação e federação. Porque a grande discussão é o seguinte, as coligações foram proibidas e... foi permitida a federação. Aí estava se dizendo que era mais ou menos a mesma coisa, só trocar o nome, mas a roupagem era igual. É muito diferente. Por quê? Porque as coligações, elas são feitas durante a campanha eleitoral e não há obrigatoriedade desse povo caminhar junto. Você pode desfazer essa coligação. A federação, não. A federação, a partir do momento que você fez uma aliança entre partidos, você tem que permanecer com essa aliança nos 4 anos de mandato. Então, é uma obrigatoriedade. Então, isso mostra que é muito diferente, né? Tem muita questão envolvida. Tem. O PT apoiando o Jonas aqui. E quem que vai ser o prefeito de São Paulo? Por exemplo, Boulos, a vereadora né? Guida, ela já saiu com uma nota essa semana dizendo, Guida Calixto, que é vereadora do PT, que ela é contra a federação em Campinas, porque ela não se sentaria no mesmo governo que tem o PSB. Ela disse que o PSB aqui em Campinas, aí faz as críticas, né? Aquela coisa de que o PSB é direita, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, enfim, não vai rolar por conta, principalmente dos municípios, Zezé. Vai ser muito difícil fazer coligações. Então, mas a federação, né? A federação, uma vez que... Deixa eu só fazer, Zezé, a Hilda do Bonfim está despedindo a hora, para você falar a hora para ela. Ô, Hilda, 10h29, nós vamos agora para um break e a gente volta daqui a pouco com o vereador Igor do Campo Grande. Cortei você. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Olá, pais e mães. O governo de São Paulo iniciou em todo o estado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. Todas as informações estão disponíveis no site vacinajá.sp.gov.br. A página também oferece serviço de pré-cadastro para que os pais e responsáveis agilizem o atendimento das crianças em todo o estado. Lembre-se, para receber a imunização, além da presença de um responsável, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Caso seu pequeno ou pequena ainda não tenha o documento, a emissão da primeira via pode ser feita gratuitamente pelo Poupa Tempo. E aí, tá esperando o que para seus filhos ficarem vacinadinhos contra o coronavírus? Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama. E claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV. Faustão na Band. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a Casa Branca aprovou um plano para as tropas dos Estados Unidos ajudarem os americanos a evacuar a Ucrânia se a Rússia invadir, de acordo com 2 autoridades do país. Quase 2.000 soldados na região estão agora montando áreas de processamento e abrigos temporários dentro da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, onde os cidadãos americanos que fogem da Ucrânia podem pedir ajuda enquanto estão em trânsito. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse repetidamente que seria sensato que os americanos deixassem a Ucrânia, emitindo alertas de viagem estritos para eles não viajarem para o país e estarem cientes de que a Rússia está planejando uma ação militar significativa. Enquanto isso, a Rússia e a Bielorrússia iniciaram 10 dias de exercícios militares conjuntos. Os Estados Unidos e a OTAN expressaram preocupação com o acúmulo de tropas russas na região, que na verdade é um aliado próximo do país. E os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos mudaram a sua declaração de missão para incluir palavras como bem-vindo e respeito. A abordagem da agência sob o governo Biden diverge fortemente da administração Trump, que removeu a frase nação de imigrantes da declaração de missão há 4 anos. Essa medida provocou intensa reação de grupos de direitos dos imigrantes e outros críticos. A nova declaração de missão da agência diz ele mantém a promessa da América como uma nação de boas-vindas e possibilidade com justiça, integridade e respeito por tudo que servimos. O governo Biden também decidiu parar de usar o termo estrangeiro ilegal em documentos públicos e também em discursos. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com o Bastidores do Poder. Aliás, bom, nós estamos recebendo aqui agora o vereador Igor do Campo Grande. Olha, eu tenho 2 Igors já na minha vida. Meu personal trainer e o meu psiquiatra. Ah, é verdade. É tudo coisa, terceiro vereador. Vocês estão vendo. E o terceiro agora, Igor, eu tô atraindo. Vereador, muito bom dia. Bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar participando aqui pela primeira vez presencialmente, né? Pois é, e a gente tá conhecendo. Olha, essa coisa da Covid, a gente não consegue nem conhecer as pessoas, né? E quando você conhece as pessoas, e ainda de máscara, quando a pessoa tira a máscara, fala, nossa, ela é assim, né? E hoje nós estamos conhecendo o vereador também, pessoalmente. Nós já entrevistamos ele aqui online, e ontem eu falei, bom, você pode ver online ou presencial? Ele falou, não, eu vou lá. Legal, muito obrigada por ter vindo aqui. Mas, Zezé, sabe por que eu chamei o vereador? Porque eu achei que iria interessar muito para os ouvintes. Ele fez uma indicação, ele e o vereador Marrom pedindo para que o prefeito Dário possa rever o custo, né, de alguns preços que a INDEC cobra de estadia de veículos.
E porque todo mundo... Você sabe que meu marido... Todo mundo fica passado com... Quando tem o carro guinchado, fala, vou ter que vender o fígado. Não vai ter jeito. Pois é, vereador, fala pra gente um pouquinho o que é essa proposta do senhor, se o senhor acha que vai prosperar, porque eu, sinceramente, acho que quando tem que mexer no bolso, no dinheiro do poder público, eles não abrem mão, não. Rose, muito obrigado, viu? É um prazer. Olha, a indicação realmente ela partiu após assim, eu começar a receber bastante pedidos no meu WhatsApp, né, que é o meu principal canal de comunicação, e as pessoas reclamando. Aí foi 1, 2, aí eu fui pesquisar. Em uma das minhas pesquisas, eu inclusive vi um vídeo seu aqui da Band, de vocês, falando disso, e eu fui pesquisar nos arquivos da Câmara, encontrei bastante conteúdo, não é nada novo. Enfim, tá? Ela surgiu a demanda então da população, e aí eu vi que outros municípios é um valor tabelado pelo Detran. Só Campinas que não segue essa tabela do Detran, a taxa do Detran. Campinas tem o preço próprio, né? Por quê? Porque cargas d'água. E aí eu trouxe aqui, inclusive. Pra gente, só pra gente ouvintes, pra gente ficar indignado. Vamos ficar revoltado aqui, a gente tá querendo. Então vamos lá, ó. O serviço hoje da INDEC aqui, de uma estadia de um carro, é de R$ 81,77 a diária, por dia. O Detran, a tabela do Detran, cobra R$ 35,17. Ou menos seja, da metade. 132% a mais Campinas está cobrando aí do que o órgão, a taxa do Detran. Não tem sentido. Uma guinchada em Campinas, R$ 490,57. O Detran sugere, na tabela deles, R$ 351,67. Então, 39% aí do valor. Se a gente for para o caminhão, piora mais. O Detran ele mantém as mesmas taxas, carro ou caminhão, Campinas não. Vamos colocar aqui um exemplo. A estadia de um caminhão é R$ 163,50 na INDEC. E o Detran fala para a gente cobrar aqui R$ 35,17. 365% Meu Deus. A mais aqui. Tá? E o guincho, aí mantém. O guincho do caminhão é R$ 981,00. E o Detran sugere cobrar... Qual é o valor do guincho? 981,15. E o Detran sugere 351,67. Ou seja, além da multa, da penalidade, né, da irregularidade, ele é lesado aqui em Campinas ainda mais do que o Estado. E a gente quer que Campinas siga a tabela aqui do Detran. Tem dois motivos. Primeiro, pela justiça social do preço. E segundo, que eu não coloquei na indicação, mas também apresentei pro Vinícius, o presidente da INDEC, em conversa com ele, que tem em pesquisas, né, preço público para isso, tem uma discussão jurídica acontecendo. Que tem uma resolução no Detran que deveria ser cobrado via taxa, como o Detran é uma taxa. Não por uma resolução municipal. A resolução municipal não passa por uma discussão no legislativo. Porque se for via taxa, tem que ter projeto de lei, né? Tem que ter projeto de lei. O Detran é projeto de lei, por exemplo, do Estado. E aqui Campinas, então, tem uma resolução de 2017, tá? E a 144 de 2017, e Campinas estabelece os pagamentos por essa resolução. E a gente quer que... isso eu não coloquei na indicação, isso é uma discussão que eu trago aqui na conversa, né? Eu falo, eu tento acertar, mas eu acho que se igualar, ainda é que ver como faz, mas se igualar já tem uma justiça social muito grande, que eu fui demandado mais pela questão da justiça social do que propriamente da legalidade. Agora, com a sua conversa com o presidente da INDEC, qual que foi a sua percepção em relação à tua proposta e à proposta do vereador Marrom? Exatamente. O Marrom, é importante dizer que ele foi comigo porque ele já trabalhou no pátio da INDEC quando ele era assessor. Então, e é da minha região do Campo Grande também, então a gente tem uma proximidade e acaba juntando forças. E ele foi a gente está sendo muito útil. Você perguntou antes, Rose, o que eu acho, quando se fala em mexer no povo, no bolso, o que eu acho? No primeiro ano de mandato, nós tivemos um caso de injustiça social muito grande, que foram as multas da John Boy Dunlop, que diminuiu a velocidade no governo anterior,
E a gente apresentou também uma indicação, um requerimento comprovando que foi feito de maneira errada, sem o princípio pedagógico, sem a prévia notificação da redução de velocidade. E foram canceladas, depois dessa luta como um todo, 124 mil multas. Nossa Senhora. Isso, 15 milhões de reais de prejuízo para os cofres públicos. Mas, então, assim, foi algo inédito. E isso me dá esperança, porque naquele momento eu nunca vi um governo voltar atrás. Mas a sensibilidade do prefeito, do Vinícius, por isso que eu creio que isso será feito também. Conversei com o Vinícius, ele foi muito receptivo. Ele falou, Igor, eu concordo, a gente está acima. Então, numa conversa, ele primeiramente concordou. Ele falou, eu concordo, a gente tem que ver como fazer. Tá? Me dá um tempo. Você tem ideia, vereador, de quanto que a INDEC recebe por mês? Depois eu vou ver isso por com a meio INDEC, do pátio, mas né? de quanto que ela recebe por mês com essas taxas? Não. Taxa não, com esse valor? Não, o total hoje eu não tenho, mas o Vinícius, eu já fiz um requerimento pedindo. Você fez um requerimento? O Vinícius tem, ele me passou verbalmente lá, eu não anotei, até porque né, é bom registrar o pedido para que oficialize. Eu sei que por dia, mais ou menos, são solicitados 18 remoções. Só que aí a gente não sabe quantos dias o carro ficou. Sim. E tem outras coisas, viu, Zezé e Rose? Por exemplo, é cobrada a estadia do sábado e domingo. Só que se eu for tirar meu carro no sábado, não tem atendimento. E eles adoram guinchar carros às sextas-feiras. Sexta-feira, depois das 15 horas, eu vou ter que pagar 3 estadias no mínimo. Sendo que... Quando a prefeitura não oferece essa possibilidade de serviço para o motorista, né? São várias coisas. A gente vai começando a puxar e aí começa a vir mais coisas. Mais coisas. Exatamente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Pois Caio? Então, gente, é que nós estamos ao vivo, viu, povo? É que tá chegando, gente, aqui, o nosso... Eu falei, Rodrigo, mal de você aqui hoje, viu? Eu falei que eu tava chegando atrasada. Gente, quem tá no nosso estúdio é o Rodrigo Neves, o nosso chefão, entendeu? Aí, eu chegando correndo, quem chega junto comigo? Rodrigo Neves. Eu falei, nunca chego atrasado. No dia que eu chego, ele chega, não é? É muito azar, né? Mas não, vamos foi lá. Pegar um copinho ali, d'água, você subindo. Aí falaram assim pra mim, Rodrigo Neves tá subindo. Eu saí correndo pra você não me ver. Quase tropeça e cai. Bom, gente, voltando aqui, obrigada. Voltando aqui pro nosso programa, nossa entrevista. Você acaba a fonte lá no governador, foi o governador que levava você pra São Paulo. Pois é, gente, tira isso, né? Tira isso. Bom, nós estamos entrevistando o vereador Igor do Campo Grande e nós estamos falando aqui sobre um assunto que deixa todo campineiro indignado, que é o valor das taxas, que na verdade das diárias cobradas pela INDEC para estadia e guincho de caminhões e carros, né, que a INDEC leva para o pátio dela. E o vereador está tentando reduzir, mostrando que os valores cobrados em Campinas são superiores aos valores exercidos pelo Detran. Olha, a gente tem aqui... Mas espera aí, eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. A gente eu, por exemplo, uma vez, eu fui parada pela Polícia Militar aqui em Campinas, porque a minha placa dava para ler, sim, mas estava meio apagada. E aí meu carro apreendido, né, aquelas coisas todas. E levaram para o pátio da INDEC. Mas agora o Estado tem o pátio dele. Em que situação o carro vai para o pátio da INDEC? Em que situação vai para o Estado? Porque aí o prejuízo é bem menor, né? Aqui em Campinas é um consórcio, né? Então as apreensões vai para o pátio da INDEC em Campinas. Todas vão? Todas vão. Leva para o município. A Zezé já está querendo, tipo assim, posso ter o direito de escolha? Porque... Filhinha, você não tem direito de escolha. Porque lembra que o pátio estava super lotado, aquele problema do pátio, e aí foi cobrado que a prefeitura, pelo Detran, pela PM, para que a prefeitura desse uma solução para aquilo. E que solução foi dada? Eles criaram o pátio lá na atual estação ali atrás, que está abandonada, a área da União, ali perto, onde vai ter... Do centro. Atrás da INDEC mesmo. Na estação Guanabara não, na estação do centro. Levaram para lá. Inclusive vai ter que sair, né? Porque tem projeto. Quer dizer que a INDEC mesmo, você dançou aqui em Campinas, não tem jeito de
de ser feliz, né? Olha, ir lá pro estado, né? Gente, o Wagner, que é o nosso ouvinte, ele falou assim, seria possível repetir a comparação dos valores? É um absurdo, Rose, né? eu vou até deixar com você. Tá, me deixa comigo. Gente, eu vou falar aqui pra vocês. Olha, o carro, estadia, cobrado em Campinas, R$81,77. No Detran, R$35,17. A estadia do caminhão, cobrada em Campinas, R$163,50. No estado, olha quanto é cobrado. R$35,17. Uma diferença de 365%. Guincho, carro, cobrado em Campinas, R$490,57. No Detran, R$351,67. Dá uma diferença de 39%. É menor, mas mesmo assim é muito alta, porque nessa crise de desemprego que a gente está ultrapassando, gente, ninguém quer pagar mais, né? Caminhão guincho, R$ 981,15, que é o valor que a INDEC cobra aqui em Campinas, e o Detran cobra R$ 351,67, dá 179% de diferença. Gente, é um valor absurdo. Não se esqueça da questão da INDEC cobrar diária de sábado e domingo, sendo que você não tem a opção de ir lá retirar o carro. Então, bota aí quanto custa isso daí, quanto acrescenta na conta. Não, você imaginou se um caminhão for guinchado na sexta-feira, ele vai pagar R$ 1.800 a mais só porque ele teve... Fora a penalidade. Fora a penalidade. Porque ele ficou com o carro apreendido no sábado e no domingo e o poder público não tem esse serviço. Gente, não tá certo cobrar, Igor, vereador. É muito difícil, sabe? A taxa, a estadia aí, ela pode ser multiplicada, né? Às vezes a pessoa demora uns dias para arrumar o dinheiro para tirar. Se ele já tá nessa situação, às vezes, ele vai demorar, vai pegar um empréstimo, vai pedir emprestado, vai dar um jeitinho ali, mas esse jeito demora 5 dias. Imagine esse valor. E aí, outro agravante que também tem é que às vezes, por exemplo, você tem que pagar o IPVA do carro. Se você não pagou nesse ano, não tira se você não pagar o IPVA. Regularizar tudo. Então é o que às vezes você falou, tem que vender um rim às vezes para tirar, né? Então, assim, tem várias discussões. O que eu acho que facilitaria, o município pode e dá para fazer, referente a esses valores. O Vinícius, junto com a equipe de inteligência lá da INDEC, eles estão fazendo essa soma, estão fazendo, já trazendo em primeira mão aqui, vai ter um novo pátio em Campinas, vai ter que desapropriar aquele pátio, tá? Então eu participei dessa discussão, desse novo pátio, e aí a gente está vendo, é um pátio moderno, diferente de tudo que existe, mas não adianta ser moderno, diferente e os preços continuar. Até subir, de repente vem uma resolução, pátio novo, preço novo. Ai, pelo amor de Deus, que fique o velho mesmo, a gente não liga, pelo amor. Só não quero justificativa, que um pátio justifique um preço dessa altura, pelo amor de Deus. Olha, Zezé, o Digão tá dizendo que ele é despachante, o Digão Selim, que ele é despachante e que nunca a INDEC cobrou um preço diferenciado da tabela do Detran. O campineiro sempre se ferrou, na verdade. Essa tabela é conhecida como tabela C do Detran. Tem esse nome popular dos despachantes. Tabela C. O Detran. Então é uma tabela de vários serviços, habilitação. Então eles tabelam tudo. E ele falando do pátio, Zezé, ele lembrou da Braspátio. Gente, não tem pessoa que conheceu mais essa história da Braspátio do que Zezé de Lima, porque ela cobria todo dia quando a gente trabalhava no Correio. Espero que não voltemos a isso, né, Zezé? A Braspátio era um pátio que tinha aqui em Campinas e que era um pátio que um delegado era dono do pátio. Simplesmente assim. E, assim, ele mandava toda hora, lógico, o pessoal estava cheio de esquema. Vereador, e era o delegado seccional. Que estava envolvido, né? O vereador, o Massa, nosso ouvinte, está perguntando aqui, será que tem alguém levando uma comissão? O senhor acha que existe essa possibilidade? Não. A taxa, o pagamento, ele até é feito via boleto, tá? Não é um pagamento direto ali para alguém na boca do caixa. Então, assim, se tiver algum tipo de esquema, não é
não é no ato do pagamento ou ali no momento, sabe? Aí é uma outra circunstância para a gente investigar a utilização desse dinheiro, que aí vai contratar um outro serviço. Eu e acho aí que vai para o Caixa Único da INDEC. É isso que eu acho. Vai para o Caixa Único e assim como as multas. E a INDEC, até hoje, a prefeitura tem que dar dinheiro ou não dá mais, Rose? Ou a gente já está sendo multado o suficiente para cobrir o gasto? Não, a gente tem sido multado bastante, né? O dinheiro da multa, ele é um dinheiro essencial, mas a INDEC ainda não está no Azuzas, ela tem dívidas. É uma empresa com dívidas. Então, não... Complicado, né? E o dinheiro das multas, que seriam, em tese, então, para... ajudar a gente, né, ajudar a prefeitura com manutenção de ruas e tudo mais, acaba indo para pagar salário também. Olha, o Wagner está dizendo, eu estou chocado, como que é fácil meter a mão no bolso do contribuinte, meu Deus, esse país é feito de trouxa, será? Bom, tomara que o vereador consiga. Vereador, nós abrimos hoje... Mas foi então na gestão do Jonas que esses preços 2016, ganharam esse... E antes era a tabela do Detran, então, o Celim falou? Ele falou que nunca. Campinas nunca cobrou como o Detran. Então não a resolução foi no governo do Jonas, mas o preço praticado já sempre foi diferente. Entendeu? Ela substituiu uma outra resolução, uma outra normativa. Só atualizou. O Márcio Oliveira dá bom dia pra gente, viu, pessoal? Olha, nós abrimos o programa aqui falando sobre essa história da distribuição de comidas para os moradores de rua e essa polêmica toda. Como o senhor está na região ali do Campo Grande, do Ouro Verde, como que é a presença de morador de rua? Tem, não tem? Como que o senhor viu essa decisão da prefeitura? Como que o senhor vê isso? Olha, ali sim, a gente começou, não tinha muito, né? A gente não se via. Hoje tem, se você for na Praça da Concórdia, você vai ver, que é o principal ponto do Campo Grande, por exemplo. Ouro Verde tem também, aumentou muito o número, tá? A sensação que está aumentando, a gente tem que fazer um estudo. Isso que eu quero entender, se são moradores ou se eles estão migrando do centro para cá. O que eu acredito é que estão migrando para o centro, para os distritos, tá? Para dar uma sensação, porque ele tem uma militância comercial mais forte, tentando resolver, e na verdade eu acho que estão espalhando, sabe? Não resolvendo. É a minha sensação, tá? Mas sobre o projeto, o decreto do prefeito, eu acho que a intenção dele é trazer a dignidade. Eu sinceramente conversei com a Vandecléia, secretária, e ela tentou acertar. Eu concordo que erramos, tá? Mas esse erro, às vezes, sabe, é igual você estava falando do Kim aqui. Às vezes nós erramos tentando acertar e o prefeito imediatamente assumiu o erro, fez um vídeo, falou: olha, gente, se eu errei, vem para cá, vamos conversar, aponta os erros e vamos corrigir. Então, eu acho que nunca foi... É difícil lidar com esse assunto, com moradores de rua, é muito difícil, né? São pautas difíceis, políticas difíceis, que o prefeito teve uma coragem, teve um enfrentamento. Por exemplo, tem um projeto de lei tramitando na Câmara que quer obrigar a dar álcool em gel. Eu vi um vídeo, o morador de rua bebendo álcool em gel e bebendo álcool líquido, e máscara e álcool em gel. Aí como que a gente fala, olha, a gente vai dar álcool em gel para proteger, mas em outro lado é muito difícil, é tudo diferente do que a gente do dia a dia convive. Mas sobre o projeto eu creio que ele vai trazer dignidade, a gente vai conversar, ouvir as partes, né? Eu particularmente ontem mandei uma mensagem, né, pro chefe de gabinete do prefeito falando, porque eu sou do partido do prefeito, tenho uma aproximação e tento ajudar. Eu falei que eu particularmente não estou participando efetivamente, porque eu creio que tem vereadores que conhecem muito melhor do que eu, mas eu estou à disposição, caso necessário, para levar também essas demandas para lá. E eu acho que já tem bastante vereador ali, até quem não entende nada querendo aproveitar a onda. Sim. Mas faz parte. Tá? Mas enfim, é política tem que ouvir todo mundo. Mas assim, é uma iniciativa também, assim, da nossa parte, a gente achou... Eu gostei. Eu gostei. Acho que se combina duas coisas, dá dignidade e atende também o comerciante ali. A gente quer um centro de Campinas renovado, caramba. Isso. E a gente sabe que esse é um problema. Então, aí trazem umas pautas falando que ele está tentando fazer uma higienização social. Aí que eu acho que não é, entendeu? Pauta política. É pauta política. Eu acho que não é isso, não. É tentar trazer um pouco de dignidade.
tentar fazer políticas públicas em favor dessa população é complicado, é difícil, tá? Tem pessoas que não querem nada. Mas só ficar ali. Tem pessoa que não quer nada, então é difícil. Vai comer lá, então, e pronto. O que eu acho que precisa melhorar, por exemplo, são os pontos do Campo Grande. Por ser um distrito distante, nós temos nesse decreto 1 ou 2 instituições no máximo cadastradas. Aí é muito pouco, aí sim, sabe, é bem pouco. Então isso dá para melhorar, procurar as lideranças, principalmente as religiosas que fazem esse trabalho, as sociais, né? Procurar, abrir as igrejas para essa finalidade, ver se, olha, que dia que você não tem culto aqui, tal horário, posso usar a estrutura da igreja para servir, para ele vir, para ele tomar um banho no banheiro, para ele comer. Sabe? Se a gente conseguisse esparramar esse projeto para a cidade inteira, onde você tivesse esse atendimento, seria muito legal. É isso aí. Eu acho que esse é o trabalho político que deve ser feito. Seria muito legal, muito mesmo. Para trazer essa oportunidade. Aí faz parceria com a assistência social, com os CRAS, com a saúde, tem que estar tudo conectado. Mas eu acho que esse é o primeiro passo para ampliar toda essa rede de atendimento. E quem sabe a gente muda um pouco, transforma um pouco do que é para uma coisa melhor, porque é muito ruim. Igor, a gente teve nessa semana, aqui no início da semana, o movimento Todos pela Educação, divulgando aí resultados de pesquisas feitas acerca da pandemia, como é que foi para as crianças esse período. E assim, o resultado a gente já sabia que não seria uma coisa boa, mas foi muito pior do que a gente imaginava. Como é que está lá no Campo Grande? Como é que você viu lá no Campo Grande as crianças de lá? A educação chegou, não chegou? Fala pra gente. Zezé, essa semana mesmo eu tive numa escola estadual, inclusive no bairro que eu moro, que eu estudei. A escola é do primeiro ao 5º ano agora, né? Era da 1ª à 4ª. E é no bairro que eu moro, estadual. As escolas municipais, elas não começaram ainda, né? Teve aquela greve agora e tal. Pelo amor de Deus, que saco. Acho que hoje, né? Ela voltou segunda-feira e teve greve, algumas escolas ficaram suspensas, 135 escolas ficaram fechadas e a promessa é que hoje voltaria. Isso. E então eu acompanhei, eu fui presencialmente, conversei com o diretor, andei na escola, fiz questão de ver a questão do banheiro, porque banheiro de escola nunca foi, né, limpo, é difícil cuidar, e ali é o lugar mais propício. E eu vi, sim, tinha álcool em gel, tá? A escola Ataliba Nogueira do Distrito Campo Grande tinha álcool em gel, tinha o pessoal. Agora a questão da criançada, da máscara, essas questões é muito difícil, é complicado, é difícil mesmo. Mas, enfim, eu vi assim uma situação que vocês falaram da questão da educação, mas também tem a questão nutricional. Eu conversei com 2 professoras que falaram que eu tenho 2 alunos aqui que a principal refeição do dia é a merenda. E é outra preocupação, que além da educacional, que é a maior, mas também a nutricional, que é emergencial ali também. Então, são vários fatores. Eu sou favorável, né, à volta às aulas. Eu acho que foi um prejuízo que vai a longo prazo ter que ser revisto. Isso não vai dar para fazer a curto prazo. As prefeituras, as escolas não estavam preparadas para um ensino remoto. Não funcionou, a verdade é essa, né, Zé? Não funcionou. As crianças não param na frente da telinha para ficar. Não adianta dar tablet, televisão, ajuda muito, mas não... o princípio pedagógico do professor também é quebrado. Aqui, quem aguenta? Ninguém é louco. Imagina uma criança. Que parte do que ele vai receber de educação é exatamente fazê-lo com que ele tenha foco, aprender a focar. Eu acho que a melhor vídeo que traduziu o que estava acontecendo nas casas foi um vídeo do TikTok. Eu mandei para Zezé, em que havia uma pegadinha, que você fazia uma pegadinha, o aluno fazia uma pegadinha com os pais, falava assim: você tem que gravar uma entrevista falando que eu sou um excelente aluno, como que eu assisto a aula em casa no ensino online. Aí a mãe ficava, ou o pai ficava na frente da câmera, né? Aí ele falava assim: mas você fala que eu assisto. Aí a mãe: como assim você assiste? Você dorme! Eu não vou mentir! E começou... Gente, você morria de dar risada. Porque é exatamente isso que acontecia. Eu tenho filha. E a Luísa, às vezes, dava uns perdidos na aula.
na aula online. Não sei se você tem filhos e se também dava uns perdidos. Dava perdido, eu acordava, ai mãe, tô morrendo de sono, tem que assistir. Ela falou, não, depois eu assisto, depois assistia nada. Então o conteúdo, gente, e esse vídeo, eu morri de dar risada, porque eram vários pais que falavam assim, eu não vou mentir, você fica dormindo, você tá jogando bola. O quê? Você fica assistindo, o quê que você quer que eu fale? Pois é. E aí o governo vem, os secretários de educação vem e fala, não, nós entregamos tablet, nós entregamos chip, porque as crianças não tá entrando, às vezes as crianças entram e coloca a câmera apaga a câmera, coloca lá, não deixa ver a imagem, tá dormindo do lado da aula. Então para de querer enganar. E aí essa pesquisa da Todos pela Educação mostrou que houve um prejuízo, 66%, aumentou 66% o número de alunos de 6 a 7 anos que não sabem ler nem escrever. E aí, você faz o quê? Sem dizer doença, depressão, um monte de criança aí com síndrome de sair de casa, de brincar, aumentaram tudo isso. Até eu vi uma entrevista com o psicólogo infantil falando. É complicado, foi muito complicado. E para as crianças, bem mais complicado. Socialização nesse período é muito importante também. Bom, Rosmaria, eu vou chamar o break agora. Olha, eu quero agradecer muito ao Igor por ter vindo aqui, para a gente se conhecer, afinal de contas. E agradecer pela entrevista, as informações trazidas para você. Essas informações viraram ouro aqui. Eu vou fazer matéria mais tarde. Tomara que você consiga convencer o Vinícius. Eu vou até falar com o Vinícius para ver se ele vai rever essa taxa. Porque, gente, se conseguir rever, vai ser muito bom para o campineiro, né? Se vai. Só tem um tempinho? Só rapidinho. Tem um outro problema. Quem anda de ônibus, não tem carro, vai andar de ônibus. Outra taxa que a gente está tentando aí devolver para o bolso do povo é do cartão. Hoje você põe crédito no cartão, você cidadão, no cartão de passagem, né? Bilhete único. Dentro de um ano esse cartão some se você não usar. Sem justificativa. E não vai para o Detran, não vai para a INDEC, não vai para a prefeitura, não vai para o povo, vai para a CETRANSP, vai para as empresas. Então é outra injustiça social, porque vencer um crédito monetário, que você põe R$50, não tem vencimento, não tem por que vencer, né? Então é outra luta que a gente está lá. Eu tenho um projeto de lei apresentado, estou tentando tramitar ele na Câmara e conversando com o Executivo. Obrigado. Olha, então, muito obrigada, viu, Igor? Obrigada mesmo. E agora a gente vai para um intervalo, voltamos daqui a pouco com a parte final do Bastidor. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 202 no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta. Dia 19 de fevereiro às 20h30 pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Acessórios 3 Vias. Loja especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Há mais de 47 anos no mercado. Serviço qualificado, produtos de grandes marcas e diversas opções. Os melhores preços dos fabricantes parceiros e toda a assistência para a segurança do seu caminhão, picape ou frota. Acesse acessorios3vias.com.br. Chame no zap 97403-2077. Visite a loja na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e aproveite produtos no atacado e no varejo. O Atacarejo, com ofertas sensacionais todos os dias. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria. Qualidade e preço baixo. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba. Confira no site iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte às 16 horas. E no domingo tem Ponte Preta e São Paulo às 18h30 no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da sexta rodada do Paulistão. Acompanhe na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Pessoal, vocês estão aí com o estômago remoendo, aí batendo borboleta no estômago assim de raiva das taxas? Das taxas não, dos preços, né? Porque aquilo ali não é taxa. Rose, a coisa foi doída descobrir isso daí, menina. Pois é. É horrível, né? Doeu. Na verdade, em 2017, eu que fiz matéria, eu já tinha até me esquecido, né? Quando o Tenente Santini tinha protocolado um projeto e tal, e o Igor até mandou um vídeo de uma participação minha no jornal. Mas é isso, gente, é um horror. Às vezes deixa eu ver aqui quem está falando conosco, é o Massa. Ele está dizendo assim, o tonto do presidente falou de imunidade de rebanho. Vocês concordam que estamos chegando? Não adianta todas essas confusões, porque todo mundo vai pegar. Ele diz assim, Zezé, não seria interessante fazer uma entrevista com o presidente da INDEC para ele explicar essa tabela? Eu vou tentar trazer o Vinícius na semana que vem aqui, para poder falar conosco. Olha, eu acho que vai ser difícil ele conseguir explicar isso daí. A única explicação, talvez, que ele tem... Na verdade, eu acho que, viu, Massa? O prefeito vai estar conosco, talvez, terça-feira que vem. A decisão, na verdade... Gil Kleber chegou, gente. Agora a gente tem mais um aqui no estúdio, viu, gente? Gil Kleber... Tudo bem? Bom, viu, Massa? A semana que vem o prefeito vai estar conosco, porque a decisão vai ser do prefeito mesmo, né, Zezé? Vai ser do prefeito. Então, a gente vai perguntar isso pro prefeito. E o Massa está perguntando se eu vi o decreto. Massa, o decreto foi publicado hoje, eu não vi ainda, não li no Diário Oficial, mas daqui a pouco eu leio. Mas essas informações que eu... o Massa é o Edvalmir? Massa? Nossa, Edvalmir. Ele é Edvalmir Massa. Ah, é verdade, Edvalmir. Ai, desculpa, viu, Edvalmir? Eu não vi o decreto ainda, vou ver hoje. E eu vou dar uma olhada mais tarde, mas quem me passou as informações foi o prefeito, tá bom? Zezé, o Wagner, ele tá dizendo que
sobre o trabalho das entidades de entregar comida a moradores de rua é louvável? Sim, mas não me parece ser justo só fazerem a distribuição e não se preocuparem com a limpeza dos locais. Só espero que tudo isso, como tudo acontece no Brasil, não vá parar no STF. É uma ironia, claro, já que aqui na Guatemala o fato de você usar uma marca de papel higiênico diferente de outra pessoa cai na política ou no judiciário. É isso, Zezé. Eu concordo. Sim, pelo amor de Deus, eu acho que isso é uma tentativa de contemplar 2 lados, 3 lados, né? Das entidades que querem fazer o serviço, dos moradores que precisam comer e dos comerciantes que, pelo amor de Deus, né? Vamos entender um pouco os caras também, já são tão esfolados de tudo quanto é jeito. Ô, Rosa, aqui o Marcos Oliveira, ele fala pra gente que a gente tem experiência em jornalismo, aí ele fala da Jovem Pan indo se fosse para TV aberta. Olha, a TV aberta, se for legalmente, todo mundo tem direito a expor o pensamento. Eles são muito bolsonaristas, não tem a menor dúvida, concordo, né? Mas eles têm direito. E tem aí um séquito de fãs e de seguidores, né? E tem pessoas jornalistas com muita experiência também, tipo Augusto Nunes. Sim. Meu Deus do céu, né? Um monstro aí do jornalismo. Ultimamente eu não me... Você não se identifica, não né? Me identifico, mas também não. Mas tem uma história, a né? História dele, a história dele no Estadão, em tudo quanto é lugar, é fantástica. Gente, olha, sabe quem tá mandando um oizinho aqui pra gente? Quem? Rodrigo Salomão, dizendo saudade de vocês. Eu tô ouvindo vocês, Salomão. Não é só nós que temos saudade de você, não. Os nossos ouvintes também têm. Todo mundo quer que você volte. Eles vivem perguntando, por onde anda o Salomão? Por onde anda o Salomão? E a gente fala, ele virou o Big Boss, minha filha. Agora só tá nas cabeça, não tem mais essa coisa de microfone, mas eu sei, Salomão, que enquanto eu estou falando isso, seu coração tá doendo, porque você adora ser jornalista, mas enfim, você precisa fazer dinheiro nessa Bandeirantes, né? Pra pagar o nosso salário. É isso, trabalha direito, aliás, se aqui estiver perturbando aí teu pensamento, desliga e vai trabalhar. Vai fazer coisa. Beijo, Saloma. Saudade de você. O César Zezé, ele fala assim, Rose e Zezé, 2 jornalistas sensacionais que eu acompanho há muitos anos e tenho o prazer de estar ouvindo. Abraço para as 2, o Edson de Vinhedo. Para você, beijo, Edson. Beijo, muito obrigada, viu, Edson? Obrigada mesmo. Zezé de Lima, o que mais que nós temos hoje para conversar? Vamos falar, nós falamos do Dória, a gente acabou não falando de um assunto que foi ontem objeto de uma coletiva, que foi o aumento que o Dória está dando para os policiais. São 20% de aumento para policiais e os funcionários de saúde. Para o restante dos funcionários, 10%. Isso vai atingir mais ou menos mais de 542 mil funcionários públicos. Vai usar aí, Zezé, 5 bilhões, vai ser vai afetar, né, um reajuste para a folha de pagamento de 5 bilhões numa folha mensal de 100 bilhões. É muita grana, gente. Nossa, é muita grana. Muita grana. Agora, o que foi importante? Foi porque os policiais já estavam reclamando há muito tempo de uns salários defasados. Por exemplo, o piso dos policiais vai passar de 1.000 para 1.200. Dos professores vai passar, eu acho que de 2.300 para 3.000, alguma coisa assim. Eu anotei esse isso. de 3.000 também é do governo federal, aquele reajuste que foi dado pelo Bolsonaro. Eu falei professores, não, saúde. Os funcionários da saúde. Porque o aumento de 20% é para a saúde e para os policiais. E dos professores, ele também vai anunciar também aumento. E não sei se você se lembra da entrevista que a gente fez com o Rodrigo Garcia, ele falou que o salário aqui vai partir de 5 mil. Pois é. Então, agora, legal, os funcionários estão super felizes. Eu queria estar sendo aí um funcionário para receber
aumento de 20%, pois é isso. Só que são as coisas que mancham, né? Esse reajuste, ele rola no ano de eleição e principalmente começa a valer a partir de 1º de março, porque pela legislação eleitoral, qualquer reajuste acima da inflação tem que ser dado 6 meses antes da eleição. Então, é tudo muito cronometrado. A avaliação que todo mundo faz e que eu também faço é que esse reajuste vem para poder melhorar justamente essa imagem do Dória para tentar conseguir uma melhoria na pesquisa. Só que eu, sinceramente, acho que a gente sabe, Zezé, que servidor público de educação e saúde é muito ligado à parte de esquerda. Sim. Eu não acho que isso vai se reverter Embora agora, o que ele pode ter é uma melhora na imagem junto a outros fora desse núcleo, né, de servidores, um pai de aluno que fala, puxa, ele deu 20%. Não um pai de aluno, uma pessoa que usa um posto de saúde, ele deu 20% para o funcionário, né? Um hospital estadual. Então olha, poderia... Tem não tem como a gente não vincular, né? Não tenho dúvida. Ô Rose, mas assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também, segunda-feira, nosso presidente da República parte para uma visita oficial à Rússia. Pois é. No meio desse furdúncio que tá. Estados Unidos, ontem, os Estados Unidos disseram para o pessoal, para todo o norte-americano, se picar lá da Ucrânia, porque não vai mandar avião para trazer e que a guerra lá da Rússia com a Ucrânia é iminente. Bom, meu Deus, aí a gente pensa o seguinte, Rose, que o Bolsonaro vai fazer lá? Ele diz que ele não vai tocar no assunto de Ucrânia. Ok, ele pode não tocar. Mas a questão é que a Rússia vai usar a visita dele para falar que o país não está isolado do resto do mundo, que tem aliados aqui na América Latina, além de Venezuela, que é nada hoje, e Cuba, que, pelo amor de Deus, tem o Brasil como aliado. Eles vão propagar isso, eles vão usar isso. Bom, vai com um monte de empresário. Parece que assim, o principal negócio do Brasil, ele exporta para a Rússia, mas não é tanto, mas é fertilizante. Depende muito dos fertilizantes e vai o pessoal do agronegócio. Agora, eu ouvi hoje alguém falando, eu gosto de dar crédito para as pessoas, mas caramba, é muito difícil. Ouvi muita coisa rápido. Eu ouvi alguém falando assim que o perigo, bom, além de toda essa questão diplomática aí, né, do Brasil ficar queimado com os países da Europa Ocidental, ficar queimado com os Estados Unidos, que isso são coisas ruins. Né? E também, além do medo que as pessoas têm que o Bolsonaro chega lá, abra aquela boca de caçapa e fale besteira lá, se alinhando à Rússia num momento desse, o que isso pode representar? Uma pessoa falou um negócio importante. Falou o quê? Falou que o perigo... A Rússia é um país que é bélico, e bélico em todos os sentidos. Inclusive faz aí umas guerras híbridas do tipo de propagação de fake news, de invasão de hacker, né? Hackear as coisas. Aí falou, já pensou se o Bolsonaro estiver indo lá só para pegar a tecnologia do mal, assim? Eu não duvido. Ano eleitoral... e a Rússia que se envolveu, né, naquele escândalo da história das fake news lá nas eleições dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que eles trabalham muito bem, entre aspas, essa questão de destruir a reputação das pessoas, e é muito bélico mesmo, tanto que a oposição da Rússia é envenenado lá, né? Você não brinca no serviço, não. Eles envenenam todo mundo. E quando eles invadem sistemas invadem dos tudo. Estados Unidos, sabe? Então, eu ouvi esse cara falando isso, falando, gente...
Vocês pensam que não tem perigo disso daí, deles irem lá? Quem está indo nisso daí para pegar um pouco esse know-how? Olha, pelo amor de Deus, né? Só falta. Olha, Zezé, agora sim, falando sobre a visita do presidente, eu acho que a ida dele para a Rússia, neste momento de crise, qualquer presidente que tivesse um pouco mais de bom senso evitaria fazer uma visita agora, nesse momento em que você ir para um lugar ou para o outro, indiretamente, você vai estar passando uma mensagem de apoio. Então, essa leitura, ele pode dizer assim, não estou apoiando, estou indo como chefe de Estado, porque eu quero melhorar as negociações, as relações comerciais. Ok, essa é a resposta oficial. Mas o gesto dele passa para o mundo um gesto de que ele apoia. Quando o Biden ganhou a eleição e ele demorou para reconhecer, para poder cumprimentar o Biden, né, em relação à eleição, à vitória, o gesto dele foi lido como alguém que não estava reconhecendo a vitória do Biden. Ele não precisa fazer nada, pior que isso. Ele falou que acreditava que a eleição tivesse sido fraudada. Pois é. Então, praticamente o único líder mundial que fez isso. Pois é. Então, Zezé, a ida do presidente Bolsonaro, e eu acredito que até entre os próprios assessores dele, alguns devem ter tentado fazer com que ele desistisse dessa viagem nesse momento. Não significa que ele não tem que conversar com a Rússia. Claro que tem. Nós queremos um país forte, com relações exteriores que possam trazer, fazer com que esses países comprem os nossos produtos, essas relações comerciais sejam fortes. Queremos isso. Mas o momento em que ele faz a viagem, para mim, a leitura que eu faço é que ele quer, sim, mandar um recado. Estamos junto com a Rússia. Eu não consigo fazer outra leitura. Ele disse que não. Essa viagem foi marcada no final do ano, acho que em novembro do ano passado, quando o ministro de Relações Exteriores esteve na Rússia, né, e já veio com o convite feito pelo Putin. E, assim, o que muita gente diz, né, inclusive o pessoal de relações internacionais, é que, assim, agora ficaria muito difícil cancelar, ficaria uma coisa muito, né, a melhor coisa era não ter marcado, né, e para esperar para que lugar, né, a coisa anda. Agora, eu tô meio... Os Estados Unidos tá querendo criar um forfait, Rose? Ou você tem a impressão que a Rússia vai mesmo invadir? Porque os Estados Unidos falam coisas completamente diferentes do que, por exemplo, a França está falando. A França fala que não existe uma intenção de guerra por parte do Putin de invadir, mas ele quer estabelecer limites ali bem claros do que para a Rússia é aceitável ali na Europa Oriental, que é a área de influência da Rússia, né? Então, eu não sei se porque o Biden estava agora há pouco, acho que no Globo, o Biden falando que é iminente a invasão. O Macron é bobo? Não, não é. Eu acho que não. O Zezé, o Edvalmir, ele disse o seguinte, que o nosso problema é que a nossa imprensa não se presta mais a informar, mas finge que informa, e a carga tóxica é tanta de um lado como de outro que vocês não sabem, o povo está identificando isso. E ele diz que o povo que fica em cima do muro, talvez em relação a essa história da Rússia, né? Ele deve estar concordando com o Bolsonaro se posicionar. Em relação à imprensa, Edvalmir, eu acho que a imprensa ela é séria. Você pode não gostar por conta da tua ideologia, daquilo que você acredita. Eu, quando faço uma matéria, eu checo todas as informações, e às vezes você sabe o quanto que eu sou chata para poder fazer uma matéria. Eu apuro, eu busco informação, então eu não consigo, não estou entendendo por que você está falando isso. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu entendi o que ele quis falar, mas eu acho que ele tem um problema que é a compreensão do jornalismo.
O jornalismo, Edivalmir, ele existe. O jornalismo informativo. E existe o jornalismo de opinião. Eu já falei aqui um monte de vezes e assim, espero que você tenha assimilado isso, né? Que o jornalismo de opinião, ele nos permite interpretar um fato. O fato é que tem que ser o mesmo em todo lugar. E o fato, você assiste Jornal Nacional. Ali não tem opinião. Assiste Jornal da Band. Não tem opinião. Né? E quando é opinião, você percebe quando é opinião. Mas a notícia vem primeiro. Então, isso é uma coisa importante, assim, de você saber. Assim, por exemplo, no caso meu e da Rose, aqui na Rádio Bandeirantes. A gente, num jornal que a gente faz aqui, é semelhante ao que faria um articulista. Um editorialista, embora o editorialista ele expresse a opinião do veículo, do dono do veículo, né? E a gente aqui, a gente expressa a nossa opinião acerca das coisas, mas a gente dá o fato. O presidente Bolsonaro segue para a Rússia na próxima segunda-feira com uma comitiva formada principalmente por empresários. A Rússia tem uma relação com o Brasil mais ou menos em termos de comércio, mas é muito importante na comercialização de fertilizantes, que o Brasil precisa muito por causa do nosso agronegócio. Essa é a informação. Agora, e isso tem que ser a mesma coisa que você vai ver aqui, você tem que ver na Jovem Pan, você tem que ver no Jornal Gente, em tudo quanto é lugar. Agora, o que a gente falou a mais do que isso é a nossa opinião. É interpretando isso, é como a gente interpreta, né? Que vai queimar o filme com a Europa Ocidental, os Estados Unidos também não gostaram. Isso. Então, essas coisas têm que ficar bem claras. Eu acho muito importante isso, Rose. Eu também acho. Olha, Zezé, deixa eu ver aqui quem é que está falando conosco. A Silvana Padovan, ela diz assim: que grave acusação, Zezé de Lima. Se a visita à Rússia fosse do Lula, a analogia seria mais óbvia, assim como associar a sujeira da esquerda brasileira quando no poder protagonizou o maior número de queda de helicópteros de políticos, empresários e mortes de testemunhas de crimes atribuídos ao PT. Que é isso, gente? Desculpe. O que é isso? Eu não estou entendendo. Eu acho que ela está... Eu acusei o quê? Eu também não vi. Eu não entendi nada. Pelo amor de Deus, não estou entendendo nada que você está falando. E o Putin, embora o Putin seja em tese, né? A Rússia deriva do comunismo, e na Rússia que nasceu o comunismo, hoje o Putin é considerado, junto com o Viktor Orbán, aliás, o Bolsonaro depois da Rússia vai também para a Hungria, o cara mais conservador que tem. Então, o alinhamento do Bolsonaro com o Putin é por causa do conservadorismo do Putin. Na Rússia, é crime ser gay. Então, sabe, pelo amor de Deus, agora quem fez grave acusação é você, né? Tem alguns ouvintes dizendo que nem o Jornal Nacional, nem a Band são isentos e que tem opinião sim, Zezé. Não, tem. Eu sempre achei que o jornalismo, esse negócio de fazer jornalismo com isenção, é uma coisa muito difícil. No jornalismo, assim, essa história da isenção, ela é quebrada na hora que você começa, por exemplo, a escrever uma matéria. Porque a matéria, a gente chama lead, abre, né? A gente poderia pegar tanta coisa para começar a matéria e para chamar o título, né? De uma coletiva, por exemplo, e a gente faz escolhas. Não, vou começar por aqui. E
aonde você começa é de onde deriva o título, de onde deriva o que a gente chama de linha fina. Então, essa isenção eu acho difícil. Não vejo. Zezé, antes de terminar, a Valquíria falou assim, gente, vocês não viram a minha mensagem? Hoje ela está lembrando que faz 3 anos da morte do Ricardo Boechat. Ai, credo. Que coisa triste, né, Valquíria? Nossa, que dia triste foi aquele, Valquíria. Obrigada por lembrar, gente, porque eu realmente não lembrava. Mas é muito triste mesmo lembrar desse episódio. Nossa, Salomão estava aqui, ele quase morreu. Foi horrível, né? Mas, gente, nós vamos embora e a gente vai terminar esse jornal com muita esperança, coisa boa, final de semana bom para vocês, porque eu não estarei de plantão, né? Vou folgar, porque eu voltei de férias a semana passada e já me botaram para trabalhar no final de semana, entendeu? Os outros já te colocaram lá, mas olha, Rose, a vida é assim, filha, para. Tá? Gente, bom final de semana para vocês. Beijo, até segunda. Até segunda às 10 horas, pessoal. E agora são 11h30. Bye, bye, moçada. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 20h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Derby Campineiro 202 no estádio Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta. Dia 19 de fevereiro às 20h30 pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia.